Olá, feliz sábado, sejam todos bem-vindos mais uma vez à Escola Sabatina. Estamos aqui ao vivo, aqui no novo cenário da Escola Sabatina, improvisado aqui, mas vai dar certo. Em nome de Jesus, Deus está à frente de todas as coisas. Estão aqui comigo o nosso amigo Gerson, e Gerson está aqui para compartilhar conosco da palavra de Deus, da recapitulação da lição que vai falar sobre lei e graça, tirando aí como base o livro de Deuteronômio que nós estamos estudando esse trimestre. Gerson, seja muito bem-vindo, conta pra gente aí um pouquinho quais são as suas atividades aqui na Igreja de Cidade da Esperança. Bom dia, Fábio, bom dia, pessoal. Bem, eu aqui no caso auxilio no Ministério de Multimídia como câmera, né? Trabalho, e hoje eu estou até nas câmeras, né? Tá eu e minha esposa nas câmeras, e deixei a câmera lá dentro para poder vir passar a lição aqui com vocês, né? Bem, e o interessante da lição de hoje, Fábio, é o seguinte, que geralmente quando a gente vê o livro de Deuteronômio, a gente mal consegue ver essa relação, né? A gente pensa, não tem relação entre lei e graça ali. Mas quando a gente estuda realmente a fim, como a gente estudou, está estudando agora, esse trimestre, a gente vê quanto que a graça está em volta à lei e a lei está em volta à graça. É bem interessante isso. Amém, né? Então, esse é um assunto muito polêmico, nós iremos então estudar um pouquinho mais sobre isso. E antes nós, literalmente, abrirmos a palavra de Deus, estudarmos a recapitulação da lição, eu vou pedir para que o Gerson ore conosco, e você que está aí nos assistindo também, feche os seus olhos e vamos juntos orar a Deus. Oremos. Querido Deus, graças te damos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é bondoso e caridoso conosco, permitindo estudar a tua palavra. Pai Celeste, que nesse momento o teu Santo Espírito possa nos instruir, nos contemplar com tua bênção do entendimento, para que tudo que seja recapitulado aqui, que já foi estudado durante a semana, ele penetre em nossos corações, que o teu Santo Espírito possa marcar intensamente a nossa mente e nossa alma com o teu amor e teu cuidado. É isso que te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, né? Para você que ainda não conseguiu a lição da Escola Sabatina, Gerson, nós damos aqui todos os sábados muitas dicas para que as pessoas não fiquem sem a lição, porque é importante, né? Termos esse conteúdo maravilhoso aqui nas mãos para que possamos estudar a palavra de Deus. Você pode estar ligando para o 0800 da CPB, que é o 0800 979 0606, durante a semana em horários comerciais. Você pode também estar acessando o site da CPB logo após o pôr do sol, você já pode estar fazendo isso. É o www.cpb.com.br, e ali você vai ter a lição da Escola Sabatina e ter também a oportunidade de fazer a assinatura anual, tá bom? Que é o que nós recomendamos para todos aí, que é muito mais cômodo, é também mais barato, mais em conta para que você possa conseguir também, tá bom? Ou você pode estar indo então ali no centro comercial, né, empresarial, ali Sun City, que fica ali na rua Etelvino, ali, né, em Lagoa Nova, ali próximo ali, o 7º cartório, ali entre o 7º cartório e a praça ali, então, da árvore de Natal, tá bom? E você pode estar indo lá, então, na Novo Tempo Story, que é a nova lição ali, para que você possa estar conseguindo ali da Escola Sabatina, tá bom? Não esqueça, tá bom, de ir lá e também adquirir a sua lição da Escola Sabatina. Deus abençoe a todos. Bom, Gerson, nós sabemos aqui que essa 7ª lição nos traz aqui um assunto de extrema importância, que é essa harmonia entre lei e graça. E muitos cristãos, né, eles entendem e aceitam essa harmonia, essa aceitação entre lei e graça. Mas, infelizmente, muitos cristãos eles têm muitas dúvidas ou não aceitam essa harmonia entre lei e graça, não é verdade? Exatamente, Fábio. E o importante é o seguinte, muitas vezes, quando aceitam, eles às vezes levam para o extremismo, né? Tem uns que levam, não, se eu sou salvo pela graça, eu não preciso de cumprir a lei, eu já estou salvo. E tem outros que, se eu não cumprir, eu tenho que cumprir a lei, minhas obras já são suficientes para me ser salvo, eu não preciso da graça de Deus. Então, esse é um detalhezinho que a gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes a gente acaba fugindo para um ou para outro. E a gente tem que ficar ali no equilíbrio, se manter equilibrado. E Deuteronômio ele passa justamente isso, né? O equilíbrio entre lei e graça.
É exatamente isso, né? Nós vimos aqui, então, dois textos importantes, né? Um tirado aqui de 1 João, capítulo 3, no verso 4, Gerson. E eu queria que você nos ajudasse a entender um pouquinho também sobre isso, que diz o seguinte, olha, 1 João, capítulo 3, no verso 4, você que está com a sua Bíblia aí, ou está com a sua lição, acompanhe conosco o que diz esse texto. Diz assim, olha, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E um outro texto, Gerson, também importante para que a gente possa harmonizar aqui sobre esse assunto de lei e graça, é Efésios, capítulo 2, no verso 8, que diz o seguinte, olha, a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. Somente a graça de Deus pode nos salvar, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Gerson, explica para a gente um pouquinho no que esses textos nos explicam aí sobre lei e graça. Fábio, quando a gente vê assim separado, né, parece que um está anulando o outro. Engraçado é isso, né? Quando a gente vê assim, não, como assim? Em 1 João, eu tenho lá informando que se eu transgredir a lei, eu peco. Já em Efésios, a gente já passou aquela parte de lei e pecado, já sou salvo. Né? Então, é tipo um anulando o outro, mas a gente tem que tomar muito cuidado nesse contexto. Entendi. Então, na verdade, aqui ele nos dá até uma explicação aqui, né? O que é pecado, né? Aqui em 1 João, capítulo 3, verso 4, ele até nos responde, né? Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. E todo aquele que é transgressor da lei, ele está em pecado, né? Exatamente. E ele ainda explica mais ainda, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, aqui, nos dá aqui explicadamente aqui, sem dúvida alguma, sobre o que é o pecado. Ou seja, o pecado é a transgressão da lei, né? E ao mesmo tempo Efésios capítulo 2, verso 8, como você mesmo comentou, né? Nos diz aí também que nós não somos salvos por praticarmos a lei. Nós somos salvos pela graça. E ele diz mais, mediante a fé que nós temos em Cristo Jesus, aí, né? Vem agora a pegadinha. Como é que você, certo? Tendo fé em alguém ou acreditando em alguém, desobedece ela? Né? Como é que você, tendo fé em Deus, desobedece suas leis? Não tem condições, né? Então, para você... É contraditório, né, Gerson? Exatamente. Se eu tenho fé em Cristo, então eu devo obedecer à lei. Essa é a lógica, né? Exatamente. Então, quando você tem fé em Cristo, automaticamente você obedece à lei dele. Obedecendo à lei, você não peca. Então, você vê como é uma harmonia, não é como diz, anulando o outro, e sim um complementando o outro. Essa é interessante de Deuteronômio. No caso dessa relação, né, lei e graça. Né? Muitos acham que, pelo eu ter a graça, eu ser salvo, eu não preciso cumprir a lei. Mas ao contrário. Porque você é salvo, você tem que cumprir a lei. É tipo É um resultado, né? Isso, é um resultado da minha salvação. Como é que eu posso dizer que eu sou salvo se eu não sigo o que o meu Salvador me pede para seguir? Né? Que tipo de cristão sou esse? É esse? Exatamente, né? Você falou ainda há pouco sobre os extremos, e nós sabemos que lá no céu, o diabo ali, ele se rebelou contra Deus, e justamente levando aos extremos, né? A lei de Deus, ela sempre existiu, ela é eterna como Deus é eterno. A gente vê isso no livro de Ezequiel, né? Capítulo 28, fala um pouquinho aí sobre essa questão da queda de Lúcifer, e ali Lúcifer, ele começa com os seus extremos, e ali nos diz que Lúcifer, ele cometeu a iniquidade e cometeu um pecado. E então, nós sabemos aqui pela lição e pela palavra de Deus que se não houvesse lei moral no céu, né, Lúcifer não teria pecado. Porque nós vimos, né? Exato. O pecado é a transgressão da lei, né? Aí é que tá, né? Vem aquela questão, né? Mas existia pecado no céu? Né? Existia leis para ser observado no céu? Não até Lúcifer pecar, né? Mas é que tá, Fábio. Ambos existiam, mas não eram relacionados. Existia a lei, né? E todos obedeciam aquela lei perfeitamente. Né? E como a própria Bíblia diz, o pecado ele é a transgressão da lei. Então a lei no céu ela existia. Então o pecado lá no céu existia.
Mas só que ninguém pecava porque ninguém transgredia a lei, infringia a lei. Porém, Lúcifer foi lá e infringiu. Naquele momento surgiu o pecado. Porque Lúcifer, ele foi transgredir a lei de Deus. Desobedecer, ou seja, dizia que amava a Deus, como muitos afirmam, né, que amam a Deus, e acabam transgredindo suas leis. A grande verdade é que todos os seres criados por Deus, né, são livres, né? Exato. E assim como nós somos livres para tomarmos as nossas decisões, no céu também todos os anjos foram criados como seres livres e morais, né? E por isso sempre existiu a lei moral. Mas ali, a partir do momento em que Lúcifer, ele cometeu o pecado ali, então começou a existir o pecado ali desde o céu com a sua rebelião. E nós sabemos que Lúcifer ali, ele transgrediu a lei de Deus. E como diz ali, né, 1 João capítulo 3, verso 4, é a transgressão da lei que é o pecado. Ali temos que seres perfeitos são morais, e por isso os anjos ali, eles obedeciam às leis morais de Deus também, né, os princípios morais de Deus. Gerson, sabemos que seja no céu, seja na terra, né, se Deus tem seres morais, como diz aqui o texto, haverá uma lei moral para governá-los, e a violação dessa lei, onde quer que seja, ela é pecado, né? Então, nós temos aqui que a lei, ela não é pecado, mas ela revela o pecado, ou seja, a lei, ela contém os princípios morais de Deus que há também no céu, não é verdade? Exatamente. E o que seria essa lei moral? Agora vem realmente o ponto focal dessa lição, né? O que seria a lei moral para você hoje, né? O que você determina como lei moral? Você, quando foi criado, seus pais ensinaram algumas regrinhas, né? Como respeito, honra, retidão, honestidade, é isso? E isso formou o quê? O seu caráter. Né? Forma o nosso caráter. Essa lei moral é exatamente o reflexo do caráter de Deus. Olha como é algo abrangente. Algo que para nós é só uma série de leis, normas, na verdade é o caráter de Deus ali exposto. É Deus expondo o seu caráter para que nós possamos seguir a Ele. Assim como nós seguimos nossos pais e obedecemos Ele, né, e a partir da obediência a nossos pais, formando o nosso caráter, também Deus está ali expondo as suas leis, as suas normas, para que a gente possa formar um caráter semelhante ao caráter de Deus. Exatamente, né? Nós vimos também aqui, Gerson, no livro de Deuteronômio, que Deus, ele, por meio de Moisés, antes de eles entrarem ali na Canaã, né, terrestre ali, na terra prometida, ele instruiu Moisés para pudesse falar ali com o povo todas as instruções, né, que eles precisariam ouvir, né, falando ali sobre as leis, falando ali sobre o que eles deveriam fazer após entrarem ali na Canaã. E ele pediu a eles apenas uma coisa, para que eles pudessem ser obedientes, né? Ou seja, a gente percebe que a obediência à lei de Deus é a marca do povo da aliança. Deus havia feito ali a aliança com o povo ali mesmo, antes de entrar em Canaã. A gente viu que Moisés, ele então falou com Deus, e Deus novamente ali inscreveu nas tábuas, né, os 10 mandamentos, a lei moral de Deus. E ele só pediu uma coisa, olha, por sua graça, né, que Deus deu ali para eles mais uma vez a oportunidade, fazendo assim a nova aliança, ele só pediu uma coisa, que é a obediência, que é a marca do povo de Deus, que eles pudessem cumpri-la, não é verdade? Ele deixa claro, né? Essa é sua parte na nova aliança. Ele deixa bem claro isso, sem sombra de dúvida, só para o povo ter certeza que aqui dali eles têm que fazer. Deus diz, olha, eu estou fazendo aliança com vocês agora, eu fiz lá com Isaac, e agora eu estou fazendo com vocês. Certo? Essa é sua parte da aliança. É isso que vocês têm que cumprir agora, para que eu permaneça no meio de vocês, somente.
Eu não peço sacrifício, eu não peço que vocês façam peregrinações, não. Eu só quero que vocês cumpram esses mandamentos, essa lei. Né? E, Fábio, é interessante que a gente for ver, ponto a ponto da lei, ela tem uma característica expressiva, né? Lá em Deuteronômio 4:4, ela fala que a lei, ela é uma característica, tem como um princípio a vida, né? Se você cumpre a lei, você tem vida em Cristo, né? Deuteronômio 5, do 1 ao 2, ele fala justamente da aliança, né? Que a lei, ela significa justamente essa aliança entre Deus e o homem, que a lei, ela é a nossa parte, né? O cumprimento da lei é a nossa parte da aliança, né? Para que a gente possa entrar em aliança com Deus. E é claro, né? 5:6, ele fala justamente sobre a gratidão, que a eu cumprir a lei não é porque é uma obrigação, mas porque eu cumpro a lei porque eu sou grato a Deus pelo que Ele me dá. Entendeu? Então, é uma troca de carinho e amor em que muitos não entendem como graça, mas na verdade é a graça de Deus se manifestando ali. Nós não temos vidas sem a graça. Nós não temos o perdão, a própria gratidão sem a graça. E Deuteronômio deixa bem claro isso, né? Se você guarda a lei, você segue a minha lei, você tem tudo isso. Agora vem a pergunta-chave. A lei salva? A lei não salva, né? Aprendemos isso, né? Exatamente. A lei ela não salva. Mas ela tem uma função importante, né? Então, se ela não salva, então por que eu tenho que cumprir a lei? Se ela não salva. Né? Mas o que a Bíblia fala, o quê? Que não é a lei em si que salva, mas a obediência a ela. Obedecer essa lei é que nos deixa próximo de Deus, porque se eu não obedeço a lei, eu peco. Se eu peco, eu não sou salvo. É algo bem simples, né? Afinal, não tem como eu dizer que amo a Deus, ter a graça dele em mim e não obedecê-lo. Não tem nenhuma lógica nisso. Exatamente, né? Uma outra coisa que nós aprendemos também, Jéssica, para deixar bem claro em relação a essa coerência entre salvação e obediência, é que primeiramente veio a salvação e depois a obediência. Primeiro nós somos salvos, né? E depois, em resposta à salvação que Deus nos dá por meio de Cristo Jesus, é que nós obedecemos a Deus. E isso no Antigo Testamento, né? Essa relação entre a salvação e obediência, né? Ela estava representada ali no Antigo Testamento por meio dos serviços no santuário, né? Jesus ainda não tinha vindo, não tinha sido sacrificado, morrido na cruz, ressuscitado. Mas no Antigo Testamento, essa salvação ao povo de Deus, ela era representada ali por meio também dos sacrifícios ali no santuário terrestre, não é verdade? Exatamente. O povo ele entendia tanto essa questão de lei e graça, não era algo que eles tinham deixado assim, não, vou deixar no escuro aí para eles tentarem entender. Não, Deus já tinha explicado bem certinho isso. Por isso o povo sabia o quão errado eram, que eles tinham que se redimir de alguma forma, né? Então, era feito o sacrifício, era feito a expiação dos pecados, justamente para que a gente pudesse ser, né? Como se diz? Chega essa palavra agora. Essa pessoa ser salvo, não é salvo, mas ser ouvido por Deus. Porque imagina aí, certo? Eu sou um cabra que peco toda hora, né? Mas não, eu não vou fazer nada não, porque Deus me ouve, me escuta, Ele sabe que eu não porque eu não peco aqui, não é porque eu quero, é porque eu sou mal mesmo e pronto.
Mas não, Deus, aí imagina a baderna que ia ser o mundo. Né? Não, eu vou continuar pecando porque sou pecador mesmo. Não tem pra que eu negar isso. Mas Deus não, Deus ele dá... aí entra o caráter de Deus. Ou seja, aí entra a lei de Deus. Eu sou pecador? Sou. Mas eu posso mudar isso. É eu querer seguir ao Deus vivo. Aquele realmente que pode me fornecer um caráter incorruptível. Um caráter disposto à mudança. Gerson, em relação a esse assunto também, nós lemos aqui 2 textos importantes, né? Um deles está lá em Romanos, capítulo 3, verso 28, que nos diz o seguinte, ó, concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, né? E Romanos, capítulo 3, verso 20, né? Nos diz também que, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, né? Então esse texto nos diz aí que a lei, ela tem a sua função, né? Não é salvar, mas é pela lei que nós temos o pleno conhecimento do que é pecado, né? E João capítulo 14, no verso 15, nos diz o seguinte, olha, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então muitas pessoas hoje dizem isso, né? Olha, eu amo a Deus, você ama a Deus, se você perguntar a qualquer cristão aqui, você ama a Deus, é até uma coisa muito lógica, né? Mas eles vão responder, amo a Deus. Você obedece os seus mandamentos, aí é que vem a vírgula, né? Então, se você ama a Deus, segundo João capítulo 14, verso 15, todos aqueles que amam a Deus devem guardar os seus mandamentos. Isso aqui são palavras de Jesus, né? Exatamente. Aí onde, realmente, como dizia meu avô, né? Aí é onde nó a rocha. Aí é onde você vê realmente, onde o cristão, ele é cristão realmente, e onde ele diz ser cristão. Porque, é como eu disse a você, né? É meio que ilógico você dizer que ama uma pessoa, respeita ela, e não faz o que ela manda. Né? É a mesma coisa que você está trabalhando, né? Seu patrão diz para você, sei lá, você trabalha na lavoura, né? Colhendo frutos, e seu patrão diz, olha, eu vou precisar que você trabalhe 1 hora a mais hoje, eu vou pagar por aquele trabalho e tal. Não se preocupe, você vai receber por aquele trabalho. Aí você, não, beleza, eu vou. Na hora que o patrão vira as costas, eu vou nada, vou enrolar aqui, vou ficar deitado, bem sentado aqui, eu vou ganhar de qualquer jeito mesmo, eu vou passar 1 hora aqui a mais, eu vou passar de qualquer jeito aqui, vou ganhar esse dinheiro na moleza, e o trabalho que é bom, você deixa pra lá. Você está respeitando esse patrão? Claro que não, né? Então, é a mesma coisa nós hoje. Nós dizemos que amamos a Deus, mas não guardando a lei dele, a gente tá a mesma coisa. Simplesmente estamos cruzando os braços. A gente está se enganando, né? Não está enganando a Deus, mas está se Exatamente. enganando, né? Brincando de cristão, né? A gente acha, não. Gerson, ele não vai brigar por causa que... eu compro 99% da lei, então tá bom. Só que a própria Bíblia fala, né? Se você falhar em um... é culpado de todos, né? É verdade. Será que hoje você realmente guarda toda a lei de Deus ou guarda somente a que é conveniente para você? Verdade. Nós temos aqui, Gerson, um comentário aqui do Adilson Arruda, né? Gostaria de estar, então, comentando aqui com você. Ele diz o seguinte, olha, no céu não havia pecado. A liberdade com a qual Deus dotou suas criaturas em alguma medida potencializou uma escolha errada. Expulso de lá, levou Lúcifer, seu projeto rebelde, a efeito entre os homens, né? Ou seja, então, Lúcifer veio a este mundo e, infelizmente, ele conseguiu enganar Adão e Eva, né? Falando um pouquinho de Adão e Eva também, Gerson, obrigado, Edson Arruda, pelo seu comentário. O texto aqui também, que nos trouxe aqui a lição, nos diz que desde a queda de Adão e Eva e até o tempo de angústia, ali próximo da volta de Jesus, ali, Deus sempre teve o seu povo remanescente, aqueles que guardaram os mandamentos de Deus e tinham a fé de Jesus. Ou seja, essas são as características no povo de Deus, desde Adão e Eva até os dias atuais, né? E até assim a volta de Jesus também, né? Isso a gente vê em toda a Bíblia. Não vê só
no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, a gente vê nela por completo. Né? Se a gente for ver as histórias bíblicas, a gente vê lá antes do dilúvio, né? Em que se encontrava um povo todo mau e o povo ele estava corrompido ali, né? E de repente Deus podia ter dito, não, rapaz, não tem ninguém mal aí, não tem ninguém bom aí, mas tinha uma família que permanecia fiel a Deus. Então tinha um remanescente ali. Sempre teve em toda a história da humanidade, né? É verdade. Louvado seja Deus, Gerson. Gerson aqui também nos fala sobre uma palavra muito interessante, né? Letov Lak, que significa para o seu bem. Nós vimos também durante a semana que a lei de Deus, ela nos foi dada para o nosso bem, né? Exato. Quando a gente lê aqui Deuteronômio capítulo 10, nos versos 1 a 5, nós vemos que o Senhor sempre usou de graça para proteger o seu povo, né? E ali nos diz que a lei de Deus, ela serve como um muro de proteção também. Ela é para nos proteger, para o nosso bem também, não é isso? Exatamente. A lei de Deus, ela não só nos regimenta, né, mas também nos protege. Nos protege até contra nós mesmos. Imagina aí se a lei de Deus não dissesse que eu não posso matar. Né? O tanto de assassinos que teria por aí, porque tem e não seriam pessoas, culpados, né? Se não existe uma lei, né, que diz que matar é errado, então aquele que mata não é culpado, né? E eu peguei essa coisa porque tem pessoas que realmente tem hora que a gente uma praga dá vontade que nos perturba tanto, que às vezes mesmo nós sendo cristãos que dá vontade de... A gente deseja a morte para as pessoas, né? Isso é a preocupação também que nós devemos ter, né? Isso. Aí vem onde vem a graça de Deus. Você olha assim, calma. Ele também é filho de Deus. Ele também tem que, assim como eu, sou salvo, ele também tem que ser salvo. Então aí você começa realmente a ver o caráter de Deus se manifestando em você mesmo. Entendeu? A lei dele... E usando de graça, né? Nos dando uma nova oportunidade, né? Todos os dias que nós acordamos, é uma oportunidade de nós nos reconciliarmos com Deus e também com o nosso próximo, né? Com certeza. Gerson, nós vimos também aqui que o povo de Deus, ele foi salvo ali da escravidão ali do Egito. Durante 400 anos o povo de Deus ali esteve sendo ali torturado, maltratado, né? E Deus, usando de sua graça também, ele libertou o povo de Deus. Né? Nós vimos que em Deuteronômio conta um pouco dessa história aí, e Deus usando de graça. E quando nós chegamos aqui ao capítulo 5 do livro de Deuteronômio, Deus, mais uma vez, usando de graça, ele fala com Moisés ali sobre os 10 mandamentos. Exato. E ali entre os 10 mandamentos também, nós vimos que existe o sábado, que é o 4º mandamento, né? E há uma atenção especial também para esse detalhe do sábado, e eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse assunto. Bem, Fábio, se você for olhar, certo, nós temos aí duas vezes em que é passado os 10 mandamentos completos, né? Um lá em Êxodo e outro em Deuteronômio. Em Êxodo, Êxodo 20, né, ele coloca o sábado como um memorial da criação. Então, ele pega a parte mais importante até então da humanidade, que era a criação dela. Já em Deuteronômio, ele pega justamente a libertação da escravidão. Você vê aí o peso que tem o sábado. Ele coloca o sábado com peso para que a gente não esqueça dele. E em todos os dois ele deixa claro, lembra-te. Um é para a gente lembrar do memorial da criação. Ele coloca lá em Êxodo. No outro ele diz, olha, lembra que você foi escravo no Egito. Esses são os dois motivos, né, pelo qual Deus ali nos lembra para que possamos guardar o sábado, não é mesmo? Gerson, aqui também, lá em Romanos capítulo 4, no verso 3, nos diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído pela justiça de Deus. Né? E nós sabemos que o tema da justificação pela fé,
ele é central na religião cristã e bíblica também. Então, não por causa da nossa justiça ou da justiça do povo de Israel, que Deus agiu de graça e Deus nos trouxe salvação em Cristo Jesus, mas foi justamente porque pela fé que nós temos em Cristo Jesus é que nós somos salvos, né? Realmente, imagina aí se a gente fosse salvo pela nossa justiça. Eu estava estudando com minha esposa nessa semana e eu disse, se a gente fosse salvo pela nossa justiça, a gente estava lascado. Não teria salvação nenhuma. Nenhum ser humano estaria salvo, né? Nenhum, estava tudo perdido. Acho que nem Abraão, por mais que ele fosse uma pessoa correta, Isaac, ou até mesmo os profetas, né, que receberam um destaque maior, eles não seriam salvos pela própria justiça deles. Em algum momento, eles falharam, eles tiveram essa queda. Né? Eles foram injustos. Eles pensaram algo errado. Né? E o engraçado é que Deus ele é tão bondoso que ele diz o seguinte, não vai ser pela justiça de vocês não. Quem vai julgar vocês sou eu. Porque se vocês se julgarem, vocês vão se matar um ao outro. Vão se condenar. Gerson, aqui na parte final, né, do nosso estudo dessa semana, nos fala o quão Deus ele é poderoso e os seus feitos eles são maravilhosos. Nos diz aqui até um dado estatístico, né, que existem aqui 2 trilhões de galáxias brilham no cosmos, né? E 100 bilhões de estrelas compõem cada galáxia, ou seja, fazendo essa matemática aí de 2 trilhões de galáxias vezes 100 bilhões de estrelas que existem em cada galáxia, nós vamos ter aí 206 trilhões de estrelas no total de todas as galáxias. E isso para a gente, para a nossa mente humana finita, isso é inimaginável ter tantas estrelas assim, tantas galáxias, não é mesmo? Mas esse mesmo Deus que fez tudo isso, foi esse mesmo Deus que se fez carne, nasceu como bebê, sofreu, morreu por cada um de nós, né? Exatamente. A graça dele ele transcende os céus, né? Como nós vimos lá em João 1:3. Né? E diminuiu-se, né? Para salvar o homem, né? Como também vemos lá em João 1:14, e foi submisso à lei, apesar de tudo isso. Então, seja, ele transcendeu aos céus, ou seja, saiu lá do seu trono de graça, desceu até nós, né, para que por nós a gente poder receber ali a orientação pessoalmente dele, porque já estava orientando através de profetas, patriarcas, de várias formas. Mas ele resolveu, não, vou descer agora, vou falar aqui pessoalmente com você aqui, ó, face a face, ver se você dessa vez me escuta. Né? Então ele desceu até nós. Não tendo isso ainda por pouca coisa, o que é que ele fez? Ele se sacrificou pela gente. Né? Lá na cruz ele redimiu os nossos pecados para que nós pudéssemos ser salvos. E foi, mesmo tendo dado a gente, ele ser a pessoa acima da lei, como muitos querem dizer, né? Que Deus era acima da lei, ele simplesmente fazia o quê? Cumpria a lei. Cristo, ele cumpriu a lei. Em nenhum momento aqui, ele deixou de cumprir a lei. O pessoal pensa, não, Cristo era Cristo, então ele não cumpria a lei, então a gente não tem que cumprir a lei. Não, Cristo, ele cumpria a lei. Ele deixou o exemplo de como cumprir a lei corretamente. Ele veio, se fez carne, habitou entre nós, né, se tornou um ser humano como nós, sofreu todas as tentações e não pecou, dando uma demonstração para cada um de nós que é possível, né, se nós estivermos ligados a Deus. Ele diz, né, se vocês estiverem ligados a Deus como eu estou ao Pai, vocês também serão capazes, né, de, pelo poder que vem dos altos céus, também rejeitar o pecado. Gerson, obrigado pela sua participação aqui conosco, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado você também que está nos assistindo.
que você possa estar sempre aqui, que está conectado conosco. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de ativar ali o sininho das notificações, de deixar ali também ali o seu like, para que nós possamos ali então, por meio ali da plataforma do YouTube, estar recomendando este vídeo também para outras pessoas assistirem. Gerson, eu queria que você neste momento, então, mais uma vez, elevasse os nossos pensamentos aos altos céus e pudesse orar para que nós pudéssemos encerrar esse momento da lição da Escola Sabatina. Claro, oremos. Querido amado Deus, graças te damos, Senhor. Te agradecemos pela lei que o Senhor nos concede, que é um exemplo vivo do teu caráter. Que possamos, Senhor, através da tua graça, observar e guardar essa lei. Não guardar porque somos obrigados, mas guardar, Senhor, porque o amamos. E por amar o Senhor, nos permitimos cumprir a tua palavra, cumprir os teus mandamentos. Pai, fica conosco, nos concede um bom sábado, que o Senhor possa continuar conosco durante o resto do dia, que o Senhor possa estar com o pregador de hoje, para que ele também possa transmitir a tua palavra com sabedoria e retidão. É esse peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenham todos um feliz sábado e tenham uma semana maravilhosa logo mais, em nome de Jesus.